Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, após um longo e tenebroso inverno, sem eu aparecer por aqui para fazer previsões, né? Estamos aí com algumas decisões de mata-mata na Copa do Brasil, na Libertadores, e diante da definição dos times que foram aí para as quartas de finais da Copa do Brasil, estamos aqui mais uma vez para tentar antever o que pode resultar aí desses confrontos tensos da Copa do Brasil através do tarô. Lembrando que o tarô, por lidar com probabilidades, ele não é exato. Então, o que aparecer aqui não significa que ocorrerá necessariamente, tá? Estou acessando as energias dos confrontos na data de hoje, 24 de agosto de 2024. Eu vou tentar entender o que o tarô prevê para esses confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2024. Vamos juntos? Então vamos juntos ver o que o tarô diz sobre os confrontos das quartas de finais, pelo menos do jogo de ida por enquanto, tá? Da Copa do Brasil de 2024. Bora ver. Vamos dar uma olhada como será o contexto do jogo entre Bahia e Flamengo. Quero saber a energia do jogo entre Bahia e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, no dia 28 de agosto de 2024, na Arena Fonte Nova. O 6 de copas invertido, o 4 de paus e o mundo. Como é que eu faço a leitura disso daqui? Gente, olha, quebrei a minha cabeça, tá? Então, assim, deem valor para esta leitura, vocês que torcem para o Bahia, vocês que torcem para o Flamengo e estão aqui assistindo isso daqui, porque, olha, foi difícil. O 6 de copas invertido fala sobre deixar de se apegar ao passado, ao que aconteceu no passado. Não se apegue, seja a situação positiva ou negativa. O 4 de paus fala sobre um momento de celebração, de até colheita de frutos, que a prosperidade está batendo na porta da pessoa graças a esforços passados. Por fim, a gente tem o mundo simbolizando a completude, equilíbrio. E aí é que está a questão. Quando a gente pensa num contexto de um jogo de futebol com essas nuances, de repente, pelo histórico do confronto, dei uma pesquisada aqui, em geral o Flamengo se sagrou vitorioso. Desculpa, pessoal, mas de usar essa palavra, porque eu sei que a galera do Bahia não usa essa palavra, né? De repente, a gente tem que olhar aí para os confrontos entre Bahia e Flamengo ao longo do tempo, e a gente percebe pelos números que o Flamengo foi melhor sucedido nesses confrontos, e nesse sentido, o Bahia se preocupe um pouco. Pode ser por esse lado? Pode. Não sei. É a única forma que eu consigo interpretar isso daqui para se livrar das experiências passadas, que é o que diz essa carta bendita aqui. Aí, a gente tem o 4 de paus, falando sobre a prosperidade, lograr êxito com base nos esforços. Isso me dá uma ideia de que o placar não será um empate nessa partida. Demonstra prosperidade após empenho. Então, eu arrisco dizer que o placar não vai ser um empate. Arrisco. Lembrando, não estou batendo martelos. E no final, um mundo, equilíbrio, completude. Sendo que eu já falei que o placar não será igual. E aí? Pode significar que vão jogar de igual para igual, mas de repente o placar se defina por sorte, por quem erra menos. Ou, de repente, não temos possibilidade de pênaltis, porque estamos no jogo de ida. O que eu consigo tirar de conclusão é isso. Em relação a desapegar do passado, é desapegar do histórico de confrontos, mas aí serviria tanto para um lado quanto para o outro. 4 de paus, para mim, é a carta mais fácil de ler. O placar não vai ser equilíbrio. Começando pelo time da casa, nesse jogo de ida, que é o Bahia. A gente vai ver aqui qual vai ser a energia do time do Bahia no dia 28 de agosto de 2024, tá bom? Para este jogo que foi tão confuso de ler o contexto. Gente, olha, vocês têm que valorizar esses vídeos que eu faço, porque não é fácil fazer interpretação para o contexto de um jogo de futebol, porque essas cartas, a leitura delas é muito mais para uma leitura individual do que coletiva, né? E aqui a gente lida com um cenário coletivo. Esporte Clube Bahia, 1º de janeiro de 1931.
Quero saber qual vai ser a energia do time do Bahia para esse jogo de 28 de agosto de 2024 contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Ai, gente. Não briguem comigo, por favor, porque eu tô embaralhando o deck, tô pegando com base na energia de hoje o que pode acontecer. Lembrando que eu não tô aqui como torcedora de time nenhum, até porque o time, particularmente para o qual eu torço, nem está envolvido nesta partida. Então, assim, eu sou imparcial, realmente. O pajem de ouros, invertido. O imperador, invertido. O 3 de espadas. Pajem de ouros, invertido, traz a ideia de que a pessoa precisa parar de procrastinar, arregaçar as mangas e ir atrás do objetivo. Pode sinalizar também a chegada de más notícias, em consequência das próprias ações. O imperador invertido alerta para o cuidado com explosões emotivas. Ele pede muita racionalidade para evitar emoção à flor da pele, porque isso pode ser prejudicial. Já o 3 de espadas, ele alerta sobre conflitos. Não se deixar bater pelos erros e tentar de novo, efetivamente, independente do que tenha acontecido. O que faz muito sentido se a gente lembrar ali da carta do 6 de copas invertido, da história de não se prender ao que aconteceu no passado, porque isso já foi. Não acho que signifique necessariamente derrota, mas essas cartas trazem alguns alertas. Vamos lá agora saber o que as cartas falam sobre a energia do Flamengo para este jogo de ida da Copa do Brasil pelas quartas de final contra o Bahia. Clube de Regatas Flamengo, 15 de novembro de 1895. Quero saber como vai ser a energia do time do Flamengo nesse jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de agosto de 2024, na Arena Fonte Nova. Sobre o Flamengo, aqui é interessante, vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. O 4 de ouros, a força invertida, o 3 de paus. O 4 de ouros tem duas possibilidades. Uma é o apego extremo às situações passadas. E é aqui que está o interesse do negócio. Com relação ao contexto, a primeira carta que saiu foi justamente essa história de se apegar ao que passou. O interessante é que, assim, o Bahia também teve uma carta falando sobre isso, né? Então, parece que ambas as equipes vão estar apegadas ao histórico dos confrontos anteriores. A outra interpretação possível para o 4 de ouros é de alcançar alguma coisa que a pessoa está se esforçando para conseguir. O que também pode se relacionar com a leitura do contexto da partida, quando eu disse que uma das equipes pode vir a sair vitoriosa em que uma das equipes pode ter uma vantagem para o jogo de volta. Quero evitar usar a palavra por conta do Bahia, que eu sei que é uma palavrinha indigesta. Estou tentando manter o respeito. Em seguida, a gente tem a carta da força, que saiu invertida para o time do Flamengo. Necessidade de manter um autocontrole, de dominar os instintos, o que me traz também a ideia de um certo nervosismo. Talvez até o equilíbrio que o mundo traz seja no desequilíbrio emotivo de ambas as equipes. Pode ser, porque pelo que as cartas estão trazendo, as duas equipes vão estar aí meio tensas para esse jogo. E por fim, a gente tem o 3 de paus em relação ao Flamengo, que fala sobre o aparecimento de oportunidades e alerta para não se acomodar com aquilo que já se conquistou até então. Me parece que vai ser um jogo um pouquinho tenso, bastante emoção de ambos os lados. Dificilmente esse placar vai ficar empatado nessa partida. Pelo contexto das cartas, lembrando que, assim, eu não torço pra nenhum dos dois times, tá? Parece que as cartas indicam que para o dia 28 de agosto, o Flamengo tem maiores condições de sair com uma vantagem para o próximo confronto decisivo. Não fiquem bravos comigo, tá? Eu tô acessando as energias no dia de hoje sobre o confronto entre Bahia e Flamengo no próximo dia 28. Não torço pra nenhuma das duas equipes, estou frisando novamente, tá? Não tenho preferências. Então, assim, tô realmente isenta, tá bom? E outra coisa também, isso aqui que eu tô fazendo não é uma ciência exata, tá? É interpretação. Se você tem uma interpretação diferente, contribua. Traga a sua interpretação. Pode até ser que me ajude, sobretudo nesse contexto do jogo. Vamos fazer essa troca aí se você tem uma outra percepção dessas cartas que saíram aqui, tá bom?